Então, gente, boa noite para todos. Estamos aqui mais uma vez, hoje no nosso terceiro encontro para continuar o estudo do Livro dos Espíritos. E hoje com um tema bastante interessante, cheio de informações, que eu espero que vocês participem também, perguntando ou fazendo algum tipo de colocação. Hoje a gente vai falar, gente, sobre o panteísmo. Estamos no capítulo 3, do Livro dos Espíritos, e na pergunta 14. No último encontro da gente, a gente finalizou a pergunta 13, que falava sobre as características dos atributos que a gente dá a Deus, E hoje a gente vai falar sobre panteísmo. Alguém já ouviu falar no panteísmo? Essa palavra é estranha para vocês? Bem, é uma palavra de origem grega, Hoje em dia não é tão falada, mas a etimologia dela é o seguinte: a palavra pan, ela significa todo, totalidade. Teísmo vem de Deus, O ateu, aquele que não acredita em Deus. O teísta, aquele que acredita em Deus. Então, panteísmo significa achar que Deus, ele é o todo, ele é o próprio universo, ele é a própria natureza. E por que tem esse tema aqui, essa partezinha aqui no Livro dos Espíritos? Não é muito grande, tá? São só 3 questões, 3 perguntas, mas eu tenho que explicar o porquê que está aqui, Esse termo, gente, ele foi bastante, e até hoje algumas pessoas confundem muito, achando que o espírita é panteísta. Por quê? Porque a nossa concepção de Deus, ela é muito abstrata, A gente meio que não consegue explicar Deus e a gente aceita essa não explicação, a gente aceita esse não entendimento. Então, muitos espíritas, alegoricamente, ou seja, de uma maneira, vamos dizer assim, metafórica, diz que Deus é o todo. E muitos espíritas, vocês já viram algum espírita usar essa frase, ou alguém, dizer que Deus é o todo, que Deus é, a natureza e tal e tal. Mas a gente usa essa frase de maneira muito alegórica, não é de maneira, vamos dizer assim, absoluta, tá? É de maneira relativa. Por quê? Porque no Livro dos Espíritos a gente já viu, nas perguntas anteriores, que a gente não deve confundir a criação com o Criador. Uma coisa é a criação, outra coisa é o Criador. Mas esse termo, o termo panteísmo, ele foi criado há poucos séculos atrás, no século XVII. Porém, essa ideia de que Deus é o todo é uma ideia que remonta a muitos séculos atrás. Inclusive, no estoicismo, que era uma corrente filosófica muito antiga de lá da Grécia, já se dizia que o universo inteiro era um organismo vivo e que possuía uma alma, e que essa alma seria o Deus, Então ele está em tudo e tudo está nele. E a natureza não existe sem Deus, nem Deus sem a natureza, porque eles são uma única coisa. Estoicismo é uma corrente filosófica, gente, que veio de lá da Grécia. Quem gosta de mapa, Quem gosta de mapa? Então, surgiu com um cara chamado Zenão de Sítio, numa ilhazinha aqui no Chipre, tá vendo? Que hoje fica aqui próximo da Turquia, próximo da Síria. Só que isso aqui, nesse tempo, tudo pertencia a um império helenístico, ou seja, àquele império que foi formado por Alexandre o Grande no 4º século antes de Cristo, Alexandre da Macedônia. Ele era de cultura grega, e quando ele conquistou essas terras aqui, na região da Grécia, partindo para a Turquia, toda a região macro de Canaã, e onde hoje é o Iraque, Irã, isso aqui antigamente era o Império Persa, Império Medo-Persa. Alexandre conquistou tudo isso, conquistou parte do Egito também. Esse império, ele misturou a cultura grega com a cultura de todos esses povos. Então a gente chama essa cultura grega misturada com a cultura de outros povos de cultura helenística. E dentro dessa cultura helenística, surgiram algumas correntes filosóficas. Uma delas foi a corrente cínica, do cinismo,
Cinismo não é com essa conotação que tem hoje, né? Hoje o cínico é uma pessoa que fala uma coisa, mas faz outra, né? Aquela pessoa que mente na cara dura, é cínico. Mas o cinismo não veio disso, tá? O cinismo é uma corrente que pregava a pobreza, tá? Essa corrente, ela deu origem ao estoicismo depois, que não pregava exatamente a pobreza, mas pregava a simplicidade de pensamento. Ou seja, você só é feliz se você enxergar o mundo de uma maneira feliz. O estoicismo falava isso. Então surgiu lá com Zenão, mas tem outras pessoas muito famosas mesmo. Tem um cara chamado Sêneca, que ele era professor de um dos imperadores gregos, se não me engano, de Calígula. Tinha também um imperador grego que era muito famoso, que era o Marco Antônio, que ele também era da corrente estoicista, inclusive até escreveu um livro também muito famoso dentro dessa área. E tinha outros também, alguns outros famosos na época. E aí o que é que o estoicismo dizia? Dizia que o universo era um organismo vivo. Tem algumas outras correntes também orientais lá do taoísmo, algumas correntes filosóficas também, correntes de pensamento do hinduísmo, o taoísmo mais na China e o hinduísmo na Índia, né? Que também tem esse mesmo pensamento. Mas aqui pra gente, no Ocidente, quem ficou muito famoso também com esse pensamento foi um filósofo do século XVII chamado Baruch de Spinoza, que vocês já devem ter ouvido falar. O Baruch de Spinoza ou Bento de Spinoza, porque Baruch é o nome hebraico, que significa bento, beatificado, abençoado, né? E aí em português virou Bento. Mas o Spinoza, ele também tinha esse mesmo pensamento, de que Deus era a natureza, que quanto mais a gente estudasse a natureza, mais a gente ia entender Deus. E dá para entender por que ele achava assim, porque na época dele, a época que a ciência estava ali aflorando, então todo mundo estava já naquele clima de cientificismo, né? De que, na verdade, a ciência ia responder tudo e que talvez até a ciência respondesse o que era Deus. Inclusive, o Albert Einstein, quando ele foi perguntado, né, se ele acreditava em Deus, ele falou que sim. Só que ele acreditava no Deus de Spinoza, que tinha justamente essa concepção de Deus, essa concepção de que Deus estava no todo, tá? Não é a nossa concepção, não é a maneira que a gente define Deus. Boa noite. Mas é uma maneira, vamos dizer assim, que se aproxima um pouco do espiritismo. Por quê? Porque lá no estoicismo se dizia que Deus era algo que não podia ser explicado. E aqui no espiritismo a gente também diz a mesma coisa. Deus é algo que, por enquanto, não pode ser explicado. Então, quando vocês virem alguém dizer, né? Ah, mas o Deus dos espíritas é um Deus assim, assim, assado. Não, porque a gente nem sabe direito o que é esse Deus, né? Então, como é que alguém pode dizer que o Deus do Espírita é assim? Como é que alguém pode dizer que o Deus do Espírita tem lógica, é ilógico, isso ou aquilo, se nem nós sabemos direito qual é essa concepção de Deus, porque a gente ainda não tem sentido suficiente para entendê-lo, né? Então, vamos para a pergunta 14, né, que vai falar sobre o panteísmo. Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultado de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Olha o que foi que ele perguntou, se Deus é um ser distinto, separado da criação, ou se ele é a própria criação, a união de todas as coisas e de todas as inteligências juntas. E aí os espíritos respondem, se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Deus existe, não o podeis duvidar. E isso é o essencial. Acreditai no que vos digo e não quereis ir além. Não vos percais num labirinto, de onde não podeis sair.
E isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditarias saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixais, pois, de lado todos esses sistemas, gente, são crenças. Tendes que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isso vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Então, em outras palavras, os Espíritos estão dizendo, preocupem-se com aquilo que vocês podem entender e que vocês podem melhorar em vocês mesmos, e não naquilo que é ainda incompreensível. Deus, por enquanto, ele ainda é incognoscível. O que é que significa incognoscível, né? Essa palavra cognição vem de entendimento. Se ele é incognoscível, significa que ele ainda não é possível de ser entendido. Porém, um dia será. Quando que a gente vai compreendê-lo? Quando nós desenvolvermos capacidades mentais maiores. Quando nós desenvolvermos capacidades mentais mais potentes. Quando nós desenvolvermos capacidades de abstração muito maiores do que aquelas que nós temos hoje. E é para isso que a gente estuda, para isso que a gente trabalha, para isso que a gente vive, para passar por experiências que nos façam compreender melhor o que é Deus. Deu para entender? Ficou muito difícil? Alguém não entendeu? Natália chegou depois, mas a gente está falando sobre panteísmo, que é uma ideia que existe, que algumas pessoas seguem, que acham que Deus é tudo, todo o universo, que ele não existe separado da criação, que o que foi criado é exatamente o que criou. Só que é uma ideia que o Espiritismo não aceita. O Espiritismo separa o Criador da criação. Então vamos para a pergunta 15. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade, ou seja, que pensar da doutrina panteísta? É mais ou menos o que se perguntou na questão passada, só que com outras palavras. E a resposta é bem curtinha. Não podendo ser Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte dele. Então, quando o homem se considera a imagem e semelhança de Deus, ou se considera parte de Deus, em partes isso é por conta da nossa própria soberba, do nosso próprio orgulho, porque a gente quer ser mais importante do que às vezes a gente se acha, né? Então, achar que nós somos parte de Deus é meio que querer fazer parte de algo maior que está alheio à nossa natureza. Ou seja, nós somos criaturas, nós não somos o Criador, nós somos co-criadores. Nós também podemos criar, nós também podemos participar de tudo que existe no universo. Somos co-criadores, porém nós não somos o Criador. Nós somos uma centelha de Deus. Todas essas frases, né? Deus é o todo, nós somos centelhas de Deus, nós somos poeira das estrelas. Todas essas frases icônicas são todas simbólicas, né? A gente pode interpretar essas frases de maneiras diferentes, né? Alguém pode dizer, nós somos uma centelha de Deus, e a outra pessoa pode interpretar como sendo um pedacinho de Deus, ou como sendo uma criação de Deus. Não dá para interpretar das duas maneiras? Ou até de outras que eu não estou lembrando aqui agora. Mas toda vez que a gente que a gente pega uma frase pronta, que a gente ouviu já de outras pessoas, ou que ouviu de muita gente, que já se tornou um ditado popular, já se tornou um jargão, né? Ou já se tornou o que eles chamam de... tem um outro nomezinho, um axioma, né? Que no Livro dos Espíritos aparece muito. Todas as vezes que a gente pega uma frase dessa, a gente pode interpretar de várias formas diferentes.
Então a frase não está errada desde que se interprete da maneira correta, né? Então o problema não está na frase em si, mas a questão está na interpretação. Bem, e o 16? Os que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de algum dos atributos de Deus. Sendo os mundos infinitos, Deus é por si mesmo infinito. O vácuo ou o nada não existindo em parte alguma, Deus está em toda parte. Deus estando em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? Olha só o raciocínio, tá? O raciocínio que foi colocado nessa questão. Primeiro, de dizer que o universo é infinito, portanto Deus também é infinito. O vácuo nada possui, portanto Deus está em toda parte. E Deus estando em toda parte, tudo é integrante a Ele, ou seja, tudo está integrado, está unido com Ele. Será que esse pensamento é correto? Ele está perguntando isso, né? Vamos ver as respostas dos espíritos. Então, o que se pode opor a esse raciocínio? Resposta: a razão. Refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhes o absurdo. Vamos ver do outro lado. Aí Kardec vai explicar a resposta dos espíritos. Essa doutrina, que é a doutrina da pandemia, panteísmo, tá bem eu com pandemia de novo, que é a doutrina do panteísmo, né? Faz de Deus um ser material, que, embora dotado de inteligência suprema, seria em ponto grande aquilo que somos em ponto pequeno. Ora, a matéria se transformando sem cessar, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes e mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Deus, ele não pode mudar, ele não pode ser susceptível a mudanças, assim como a matéria muda, Deus não. Imutabilidade. As rebaixemos em nosso pensamento. As propriedades da matéria não podem ligar-se à ideia de Deus, sem que o rebaixemos em nosso pensamento. E todas as sutilezas do sofisma não conseguirão resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos aquilo que não pode ser. E esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais, pois confunde o Criador com a criatura. Precisamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e o executou. Deu para entender? Não, deu só um nó na minha cabeça. Se um engenheiro, né, muito engenhoso, se ele construir uma máquina muito cheia de engrenagens, muito cheia de circuitos, muito cheia de funções, e você ficar admirada dessa máquina. Você vai poder dizer que porque a máquina é tão perfeita, ela é uma parte de quem fez ela? Ou seja, o engenheiro e a máquina são a mesma coisa? Na minha perspectiva, eu acho que sim. Que sim? Se eu destruir essa máquina, quem construiu ela também morre junto? Não. Então são coisas diferentes. Por isso que ele está falando, o pintor não é o seu quadro.
Assim como o quadro que ele pintou não é ele. Por isso que a gente separa Deus, Criador, da sua criação, que é o universo. No caso, a pintura seria conhecimento? A pintura é a representação daquela habilidade, daquele conhecimento, né? Mas não é o próprio conhecimento. Porque se eu destruir aquela pintura, o conhecimento continua existindo e ele pode fazer outro, ou igual, ou até melhor. Então, o quadro, ele vem do conhecimento, ele é um produto dele, mas não é o próprio conhecimento em si. Porque o conhecimento, assim como todos os atributos da mente, é algo abstrato. É algo que a gente tem, mas a gente não toca, a gente não vê, a gente só percebe. Assim como o espírito, né? Nós somos espíritos, mas a gente, quando está encarnado, a gente só se percebe como corpo físico. Mas se o corpo morrer, o espírito continua. Então, o espírito é uma coisa, o corpo é outra. Então, por isso que a gente separa as coisas, a gente tenta separar. Porque se o pintor fosse o quadro que ele pintou, se a gente destruísse o quadro, imediatamente o pintor deixaria de existir. Se os dois fossem um só, né? Então a gente separa Deus, Criador, da sua criação. Então toda vez que vocês virem alguém dizer, Deus é o todo, Deus é a natureza, o Deus está em todo lugar, entendam que se for um espírita falando, ele vai falar de forma alegórica. Ele não está dizendo que Deus é a natureza. Ele só está dando a entender que Deus está contido em tudo, que ele percebe todas as coisas, que ele é algo maior que a gente não pode explicar. Que na verdade que tudo que Deus criou é parte de uma arte dele. Exatamente. É como se fosse o quadro do pintor. Isso. Exato. E que se esse universo deixasse de existir, não necessariamente Deus também deixaria. Mas tudo que ele criou é uma arte. Isso. É o produto do... No sentido de Deus estar em nós, como você falou aí, já estou aqui na... Eu penso como se fosse assim, por exemplo, o sol não está em todos, ele está ali, ele ilumina em todos, Isso. né? E eu acho que Deus é amor, então ele está assim E ele irradia também. Para todo mundo. Eu comparo como o sol. Como o sol irradiando. Isso. O sol não é tudo, é a mesma coisa. É uma analogia, né? De que é mais ou menos assim, que o sol está ali. E ao mesmo tempo ilumina todos os pés que estão daquele lado do sol. Exato. Né? Então, o sol está para todos. Então, o amor de Deus, eu para Deus é o amor. Então, esse amor irradia Para todos nós. e cabe a cada um de nós sentirmos ou não esse amor. Isso. Ou seja, Deus ele está sempre emanando, mas cabe ao receptor receber ou não. Existem ideias assim também, existiam ideias assim também na antiguidade entre os judeus de que Deus estaria sempre mandando as suas mensagens e o profeta era aquele que tinha capacidade de captar, tipo como se Deus estivesse emanando isso o tempo inteiro, mas só o profeta conseguia captar. Não é que Deus escolhia aquela pessoa para mandar uma mensagem, mas sim que ele estava mandando o tempo todo, só que só o profeta captava. Isso. Mas é uma analogia, é uma boa analogia, assim, toda analogia que a gente fizer com Deus vai ser grosseira, né? Nunca vai ser totalmente, vamos dizer, uma analogia perfeita. Jesus é mais fácil, porque a gente fecha os olhos e Jesus que a gente sabe. Isso, exato. E aí é mais fácil de sentir. Mas imaginar Deus como um sol, né? E os seus raios como sendo a presença de Deus no universo inteiro é uma analogia boa. Mas o Jesus que você fala, que a É o gente Espírito. já conhece, é o Espírito, mas o rosto... É aquela imagem... Não, a gente sabe que ele existiu, foi comprovado que ele existiu. Jesus. É porque ela está falando da imagem, que aquela imagem é inventada, né? A imagem de Jesus é inventada. Se você mentalizar aquilo que você gostou e tal, quando você pensar nisso, você vai ver aquilo ali. Mas é só uma analogia.
Isso, exatamente. A personificação, né? Exato. Você personifica Jesus, mas Deus. Isso, exato. E Jesus está mais perto de nós, assim, porque ele ficou por isso, cuidado. Então, uma forma que eu falo por mim, tu fala, eu fiquei na cabeça, será que a forma que eu falo é ignorante? Tipo, qualquer coisa em relação ao universo, chuva, ou esse dia já voltava enorme, eu sempre falo, nossa, como a obra de Deus é perfeita, então nesse quesito está sendo meio ignorante? Não, eu acho que não, porque quando a gente fala em obras de Deus, tudo que está dentro do universo, né, na nossa concepção, vai abranger. Então, tudo aquilo que está dentro do universo seria realmente obra de Deus. E nós somos co-criadores. Então, assim, ao mesmo tempo que Deus deu esse planeta, né, todo cheio de diversidades, a gente utiliza os materiais, as leis da física, as leis da química, e a gente constrói um monte de coisa que a natureza sozinha não conseguiria construir. Então a gente constrói prédios, constrói avião, constrói casas, constrói objetos e tal. Então nós criamos também. Mas na verdade o que mais a gente faz é transformar do que criar, né? A gente não cria algo que existe a partir do nada. A gente pega coisas que existem e transformamos em coisas úteis. Mas nesse sentido que nós somos co-criadores. Agora, outra coisa minha. Do sol, eu falei isso. É assim, por exemplo, eu adoro o mar. Aí quando eu estou em Salvador, que vai a algum lugar que passa, eu vejo o mar, eu vejo Deus. Sim. Isso aqui eu vejo Deus aqui, é uma criação de Deus. Oh, meu Deus, obrigada, eu estou vendo, sabe? Quando eu vejo uma coisa assim, uma cachoeira, eu gosto, acho linda. Então, nessas coisas eu vejo Deus. Isso. Porque a criação na minha cabeça é a criação dele. Entendeu? Nós também somos criação de Deus. Eu não sei se o pessoal aqui vai ouvir, porque está um pouco longe, a gente vai ter que ter um microfone, né, para o pessoal que depois vai assistir ao estudo ouvir. Mas Bela acabou de falar que às vezes quando ela vê o mar ou vê algo na natureza que é muito grandioso, para ela está vendo Deus, né? Mais uma vez é uma maneira alegórica da gente sentir a presença de Deus. Não é que Deus é o mar, mas o mar é tão grandioso que reflete o poder de Deus. Eu penso assim, meu Deus, é uma criação de Deus, o homem não tem condição, capacidade de fazer mar. Isso. Então, eu sinto Deus por conta disso. E por mais que a gente tivesse condição de fazer um mar, ainda assim a gente se impressionaria do mesmo jeito, ainda assim a gente acharia Deus de alguma forma, porque as leis da física que mantêm aquilo ali funcionando, vamos dizer assim, entre aspas, são as leis de Deus do mesmo jeito, né? Então, por mais que você veja uma obra grandiosa do homem, mesmo assim a gente... porque a gente só transformou aquilo ali, de certa forma, já existia, né? As leis que permitem com que aquilo exista, elas já existiam antes, né? Então, de certa forma, em última análise... Eu ainda posso falar? Pode falar. Eu sou muito curiosa, fica assim na minha cabeça. Assim, por exemplo, como você disse, a obra do homem, né? Eu acho que é maravilhosa também. Não estou dizendo que a obra não seja. Mas que todas essas obras também são intuições. Exato. Né? São intuições, porque, gente, não tem coisa. A gente tem que observar o que acontece, o mínimo que acontece. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Um poeta. Você chega aqui e Fabrício é um poeta. Fabrício, faz que agora uma poesia aqui pra mim. Fabrício, olha pra mim. Às vezes tem alguém que vai dizer, não vai dar pra não fazer agora. Aí lá no canto dele, quando ele está concentrado, às vezes assim, pensando, olhando, sentado na rede, olhando as estrelas. Às vezes ele está pensando naquele poema, naquela hora, daqui a pouco vem aquela que ele pega o lápis e aí sai coisas lindas. Isso, exatamente. Entendeu? Quem faz isso é Vinícius. Então eu gosto assim
todas as pequenas coisas que acontecem no mundo. A gente vai falar. Cada dia mais temos mais confiança e mais fé na direção de Deus. A gente vai falar depois também sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas. Aí a gente vai chegar nessa parte de intuição, porque aí a gente vai falar sobre mundo espiritual, espiritualidade. A gente não vai falar diretamente de Deus, mas deixa chegar lá, que a gente vai falar sobre isso também. Não, mas é válido. Quanto mais a gente falar, mais surge dúvidas, né? E questionamentos, e aí surgem também respostas. Gente, dá tempo da gente entrar no capítulo 2. A gente precisa terminar o horário por conta da manhã. Isso, mas ainda tem um tempinho, né? Ainda tem uns 15 minutos. E o capítulo 2 são os elementos gerais do universo, que começa com o item 1, que é conhecimento do princípio das coisas. Então, como a gente terminou a parte de panteísmo, vamos dar início aí, não vamos terminar tudo, mas pelo menos essas primeiras perguntas, vamos ver se a gente consegue fechar hoje, tá? Que o livro é muito grande, né? Então vamos para o item 17, a gente vai falar sobre os elementos gerais do universo, ou seja, aquilo que constitui todo o universo. Quando a gente fala em universo, gente, a gente não está falando só do nosso planeta, tá? A gente está falando do Sol, que é uma estrela, de todas as outras estrelas que estão por aí, dos outros planetas, dos asteroides, de tudo que existe, inclusive do espaço entre eles, né? Que é muito grande. Então, item 17. Pode o homem conhecer o princípio das coisas? O princípio das coisas, eu não sei se ele está perguntando sobre quando começou ou sobre o que deu origem a tudo. Mas de uma forma ou de outra, ele deve estar falando sobre lá a origem do universo, né? Lá do Big Bang. E a resposta dos espíritos é não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Olha só, essa resposta vai dar margem a muita gente interpretar coisa errada aí, viu? Kardec perguntou se o homem pode conhecer o princípio das coisas. Vamos imaginar que foi o que deu origem ao Big Bang lá. Primeira grande expansão do universo, que surgiu de algo tão pequeno, menor do que um átomo, e se expandiu, e hoje é um universo de dezenas de bilhões de anos-luz, que a gente nem sabe quantos, né? E os espíritos dizem que não, que Deus não permite ao homem que saiba de todas as coisas, ou seja, não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Não significa que nós, como espíritos, depois de algum tempo, mais evoluídos, em uma escala maior, nós não vamos entender esse tipo de coisa. Então, por enquanto, com a tecnologia que nós temos, com o conhecimento que nós temos, e muito provavelmente, daqui a muitos anos para frente, aqui no planeta Terra, ainda não vamos ter a capacidade de descobrir o que foi ou quando foi, né, exatamente a origem de tudo. O quando, o tempo, a gente até já consegue estimar, quando aconteceu o Big Bang, né? 13,7 bilhões de anos atrás. Mas como foi o processo, ninguém sabe. Até porque tanto o espaço quanto a matéria, né? Matéria que eu falo, matéria e energia, quanto o próprio tempo, surgiram todos juntos no Big Bang. Então, se o próprio tempo surgiu nessa grande expansão, o que não faz sentido a gente perguntar o que veio antes. É um pouco difícil da gente entender, tá? A gente só aceita, porque é muito difícil de entender. Mas se o próprio tempo surgiu no Big Bang, não faz sentido nenhum perguntar o que veio antes, porque não existiu um antes, né? Se o tempo surgisse agora, não existiria absolutamente nada 10 segundos atrás, 2 segundos atrás, 1 segundo atrás, tá? Então é mais ou menos essa a ideia. Não me peçam para explicar isso minuciosamente, porque ninguém, se eu conseguisse, eu ia ganhar o Prêmio Nobel de Física, porque ninguém conseguiu explicar ainda, tá? 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas. Vamos ver a resposta dos espíritos.
O véu se ergue na medida em que ele se depura, mas para a compreensão de certas coisas necessita de faculdades que ainda não possui. Então, a mesma explicação que a gente deu, né, para os atributos de Deus, a gente dá aqui também. Porque o ser humano é criação. Fala que o ser humano ele só consegue atingir, acho que Uma certa capacidade do cérebro. 10% do cérebro. Antigamente se achava que nós só conseguíamos utilizar 7% do nosso cérebro. Isso há algumas décadas atrás. Depois os cientistas começaram a afirmar que só podemos utilizar 10%. Porém, a neurociência já sabe hoje que não é assim, que a gente consegue utilizar o cérebro como um todo e não se sabe hoje qual o potencial desse cérebro, até onde a gente pode ir. Mas a gente já sabe que a gente utiliza o cérebro como um todo, né? Não tem essa questão da gente utilizar somente uma porcentagem. Isso se falava antigamente quando a neurociência ainda estava engatinhando. Aí você fala, mas a neurociência ainda está engatinhando. Tá, mas a gente já sabe muito mais coisas do que há 2, 3 décadas atrás. Mostra que, tipo, se cada ser humano atingisse pelo menos 40% Da capacidade cerebral, ele chegaria perto de conhecer Deus. Hoje em dia, falar isso é um pouquinho fora do que a ciência fala, do que a ciência diz, do que a ciência, os cientistas, de maneira geral, consideram. Mas eu acredito que a gente pode aumentar muito ainda essa capacidade, né? Não que a gente não utilize o cérebro todo, a gente utiliza, porém, acho que esse potencial que a gente tem ainda é desconhecido. A gente não sabe até onde vai a nossa inteligência. E tem que entender uma coisa, gente. Uma coisa que é importante a gente entender. Uma coisa é a capacidade do espírito encarnado, a capacidade cerebral, tá? Outra coisa é a capacidade do espírito desencarnado. Por quê? Porque enquanto nós estamos encarnados, todas as nossas memórias, nossas capacidades de cognição, os nossos sentimentos, toda a nossa capacidade mental, ela está armazenada em um órgão físico, que é o cérebro. Se eu danificar esse cérebro, você não vai conseguir ter todas essas capacidades plenas. Se esse cérebro nasce defeituoso, por exemplo, uma pessoa com microcefalia, ela vai conseguir se desenvolver como a gente que não tem microcefalia se consegue? Não, porque toda a mente do espírito está armazenada no cérebro e depende do bom funcionamento dele. A partir do momento em que o espírito desencarna, a mente dele fica livre. A gente diz que ele tem uma expansão da mente, ou seja, essa mente ela está plena. Significa que o espírito ele vai ser extremamente mais inteligente ou extremamente melhor em alguma coisa? Não. Significa dizer que ele não vai ter certas limitações. Por exemplo, quando nós estamos cansados, é muito mais fácil da gente esquecer as coisas do que quando não estamos. O espírito, ele não tem isso, porque ele não tem neurotransmissores que vão limitar a sua capacidade de memória. Entendeu? A sua capacidade de atenção. Não, o espírito está com a mente plena. Lógico que o cérebro que nós temos é compatível com a capacidade mental do espírito que está possuindo. Porém, o espírito ele é capaz de multiplicar várias vezes a sua capacidade mental durante a sua evolução, muito mais do que o nosso cérebro suportaria. Até porque daqui a alguns milênios nós não vamos mais encarnar nesse corpo, justamente porque esse corpo já não vai ser mais capaz de servir de vestimenta para nós. Vai chegar um momento que a gente não vai mais habitar esse corpo. Talvez a gente habite corpos mais perfeitos, com capacidades maiores, e talvez até a gente deixe os corpos físicos para viver apenas na forma espiritual. Assim como nós, espíritos, já habitamos corpos de feras no passado, nós já fomos diferentes no passado, né? Quando existia o Homo erectus, por exemplo,
ele tinha um cérebro aí de mais ou menos, sei lá, 750 ml, 800 ml, 900 ml. Nosso cérebro tem 1.200, 1.300. Nosso cérebro já é maior do que o dele. Então, nós hoje já não poderíamos encarnar no corpo de um Homo erectus. Nós não poderíamos encarnar no corpo de um Homo habilis, que tinha um cérebro de meio quilo, um pouco maior do que um chimpanzé, né? Nós não poderíamos encarnar no corpo de um Australopithecus, que tinha um cérebro de 350, 450 ml. Não dá, porque o nosso espírito, nós espíritos, né, não somos mais compatíveis com esses corpos. Vai chegar um momento que a nossa mente vai expandir tanto que a gente não vai mais poder encarnar nesses corpos que nós temos hoje. Deu para entender? Eu gosto de assistir filme de ETs, alienígenas. Que tem a cabeça grande, né? Então, eles são muito inteligentes. Antigamente, até o século XIX, muitos cientistas achavam que o tamanho da cabeça ia indicar quanto a pessoa era inteligente. Hoje em dia já se sabe que não. O cérebro de Albert Einstein, por exemplo, ele era um pouco mais leve do que a média mundial. Só que ele é considerado um dos caras mais Tem ricos. duas menininhas na internet, não sei se alguém já viu. Pequenininhas, acho que é o Luiz e o Lola. De vez em quando eu vejo umas coisas delas assim. Elas são bem disso. Fala um pouquinho mais alto para tua voz sair no vídeo. Ah, tá. Ela tá rouca, né? nasceram com um problema de saúde raríssimo. E o cérebro delas, a cabeça é bem grandinha assim. Deve ser hidrocefalia. Não, é não? É um outro tipo muito raro. Gente, toda vez que eu vejo as duas, eu fico pensando, até a voz delas, o jeito da cabeça. Eu falei, gente, será que é uma preparação pra gente não ver algo assim como algo estranho? Porque todo mundo na internet, tipo assim, ama as duas. Elas são tão carecas? Estranhas, mas tão fofinhas. Elas são carecas? São. Elas são super. Depois me manda o vídeo aqui. Vou lhe mandar. Toda vez que eu olho, eu vejo, tipo assim, parece que elas não são desse planeta. Não são. Não são, gente. É uma coisa fantástica. E aí eu sempre vejo e penso assim, qual o propósito, né? Assim, para quê? Será que é para nós podermos ver, nos acostumar, nos habituar? É uma possibilidade, né? É porque A gente nunca vai saber, mas é uma possibilidade. o governo dos Estados Unidos já estão alertando que existe Outras civilizações, outras vidas. eles não chegam a afirmar, não, né? Tem muita gente que diz que eles afirmaram que foram três. mas não é o governo oficial, são pessoas que saíram de lá do Pentágono, ou então Saíram Eu fico intrigada porque tem um local lá que é proibido entrar. tem a área 51. Aí o povo fica falando. E também falaram também que os alienígenas, né, que é o ZT, eles já vivem entre nós, os reptilianos, Fala mesmo. várias formas, que até então são os que comandam a elite mundial, né? E também falaram agora também que a gente achava que os ETs poderiam vir do céu. E agora eles confirmaram, né, esse povo aí, que eles estão debaixo do oceano. Tem um cara, que esqueci o nome dele agora na Netflix, que ele fala mais ou menos isso daí. Mas assim, ó, na minha opinião pessoal, todos esses seres que o pessoal fala, que vêm de outros planetas, são todos contatos espirituais. Eu não acredito que tenha contato físico, tipo de seres encarnados saindo de um planeta para o outro. Eu não acredito nisso, eu particularmente. A doutrina também não fala nada sobre isso, né? Então, fica bem claro que a doutrina não fala nada sobre isso. Mas a doutrina diz que existem vários seres e várias formas humanas em outros lugares. Não significa que o corpo é igual ao nosso, mas são formas humanas porque tem inteligência parecida com a nossa e capacidades parecidas com a nossa. Então eu acho que esse contato, né, que o pessoal chama de reptiliano, que chama de outros nomes, né, eu acho que são todos contatos espirituais. Para mim eles vêm em forma...
Eu acho que não é físico, eu acho que eles podem até se materializar, assim como existe materialização, né? Em fenômenos físicos, espirituais físicos, eu acho que pode até acontecer, mas eu acho que não tem como fazer esse transporte de um sistema planetário para outro, fisicamente encarnado, em matéria bruta como a nossa. Eu particularmente acho que não tem como. Para mim não tem como. Para mim só existe contato, assim como muitos seres humanos hoje encarnados aqui. Nós, por exemplo, né? Nós já vivemos em outros planetas. Ninguém foi criado aqui na Terra. A gente passa uma temporada no planeta, passa uma temporada em outro. Então todos nós, a rigor, somos extraterrestres também. Mas esse contato, para mim particularmente, não é visão da doutrina, tá, gente? Mas para mim particularmente, é tudo contato espiritual. Para mim eles não vêm encarnados, não. Essas naves que o pessoal fala, para mim tudo isso aí é plasmado, para mim tudo isso aí não é nem materializado, é plasmado mais para você ver do que propriamente naves mesmo. Eu acredito assim, mas é uma visão minha, tá? Vamos ver a pergunta 20, que é a última aí do nosso da primeira parte do capítulo 2, né? A 19, desculpa, tem duas ainda, porque eu converso muito. 19. O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? E aí, o que vocês acham? Tá todo mundo pescando a resposta, né? Pensar na difícil. Vamos lá, então eu já vou ler, vocês já estão lendo, vamos ler a resposta. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Quais são esses limites? Existem vários, né? Primeiro a gente já falou aqui, saber o que tinha antes do Big Bang. Outros limites a gente também não pode. Por exemplo, a gente não pode viajar daqui para a galáxia de Andrômeda. Se a gente conseguisse chegar na velocidade da luz, a gente demoraria 2 milhões e meio de anos para chegar lá. Mas a gente não consegue chegar nem perto da velocidade da luz, nem uma fração da velocidade da luz. Então, é uma barreira que a gente não vai poder transpor. O máximo que a gente pode fazer é colocar um telescópio, olhar para lá, né, colocar um espectrômetro de massa para captar ali a luz e ver quais são os componentes que tem lá, mas não dá para ir lá, né? Até nos planetas mais próximos a gente manda sonda, mas a gente não consegue ir, né? A gente conseguiu ir na Lua, sei lá, meia dúzia de pessoas, né? Acho que, sei lá, pouco mais de 10 pessoas conseguiram ir lá, pouquíssimas, né? Nós não... E a Lua tá logo ali, né, gente? Não tá tão perto, dá a impressão que ela tá mais perto, né? Dá a impressão que ela não tá tão perto. Entre a Terra e a Lua cabem todos os planetas do Sistema Solar e ainda sobra espaço. Ela não está tão perto. Se a Lua fosse do tamanho se a Terra fosse do tamanho de uma bola de futebol e a Lua fosse uma bolinha de tênis, sabe qual seria a distância de um para o outro? Pouco mais de 6 metros. A bola de futebol estaria aqui no meu colo e a Lua estaria depois daquele ventilador lá perto da parede. Ou seja, a distância é grande, não é rapidinho não. Os nossos foguetes atingem velocidades muito grandes, mais de 27 mil km por hora, e demora quase 4 dias para chegar na Lua. Não é pertinho não, tá? Então, essas barreiras para a gente, por enquanto, são intransponíveis, tá? Outra barreira intransponível é a questão do tempo. Quanto mais a gente viaja em velocidades altas, mais o tempo vai passar para a gente de forma lenta em relação a quem ficou. Então, assim, são certas barreiras. Se você pegar uma nave, né, viajando a velocidades altíssimas e viajar, sei lá, para um planeta mais próximo daqui, lá no sistema de Alpha Centauri, que fica a 4,2 anos-luz da gente. Quando você voltar, todo mundo aqui já vai estar velhinho. E
você vai estar mais ou menos aí da mesma idade, né? Poucos anos. Para você vai ter passado poucos anos, mas para quem ficou aqui esperando vai ter passado décadas. Então, assim, são certas barreiras que a gente não consegue transpor, né? Então... É igual o filme Manifest, eles fazem tipo uma passagem, e aí, para quem ficou, passaram-se 5 anos, e para eles passaram-se só alguns minutos, ali alguns horas. minutos, a hora do voo. Exatamente. Interestelar também é assim. Se vocês quiserem assistir, é um filme muito bom. Interestelar. Não é o filme de ficção que eu mais gosto. O que eu mais gosto é Contato, que foi feito pelo Carl Sagan. Mas Interestelar também é muito bom, um filme bastante interessante. O pessoal viaja, né? Ele deixa a filha dele lá, viaja. Quando ele volta, a filha dele está bem mais velha do que ele, já está quase morrendo. E ele ainda está adulto ali, jovem ainda, né? Aquilo ali realmente aconteceria, né, se a gente conseguisse viajar. Todo aquele filme é baseado em leis da física mesmo, tá? E o Contato também. Quem não assistiu o Contato, assista. Que foi feito pelo mesmo cara, parece feito não, né? Foi orientado pelo mesmo cara de Interestelar, só que em associação com Carl Sagan, né? Para mim, foi o maior divulgador científico que já existiu aqui no nosso planetinha. Então, existem várias limitações que a gente não consegue transpor, né? E aí, Kardec faz uma observação ali embaixo. Quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas, ou seja, explicações erradas sobre explicações erradas. E cada dia que passa mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. O nome do cara que orientou o filme é Kip Thorne. Kip Thorne. Esse cara foi o que... Ele é ganhador do Prêmio Nobel, inclusive, de Física. E foi ele que orientou o Interestelar. E ele também trabalhou no filme Contato. Depois assistam, que é muito, muito bom os dois filmes. Filmes científicos. Deixa eu ver. É porque tem uns 3 filmes Contato. Contato de Carl Sagan. Coloca Contato de Carl Sagan que aparece. 20, essa é a última de hoje, viu, gente? Pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? Ou seja, o homem ele não consegue perceber certas coisas. Ele pode receber orientações de outros seres mais elevados? E aí? É o que a gente chama de intuição, ou até mesmo sonhos espirituais, porque através do sonho também a gente pode receber algumas orientações. Mas vamos ver o que os espíritos respondem. Sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue aprender. A ciência que ele fala aqui é a capacidade de saber, de conhecer, tá? Ele não está falando da ciência como um ente, uma instituição, não. Até porque a ciência que a gente fala hoje é o conjunto dos cientistas, né? E não existe conjunto de cientistas que são unânimes em pensar todos iguais, né? Cada um pensa de uma maneira diferente, mas a ciência é a capacidade que a gente tem de saber, de conhecer. E aí Kardec afirma lá embaixo, e através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu destino futuro. Ou seja, o homem ele também pode conhecer algo a respeito do seu passado e do seu futuro. Porém, o que a pergunta quer dizer, o que ela quer focar aí, é se
na busca de conhecimento do homem se ele recebe uma ajudinha, se ele recebe um empurrãozinho, mais ou menos por aí, né? E existe uma certa ajuda em alguns momentos, e o livro fala, os Espíritos falam, quando Deus julgar útil. Mas para mim, não é nenhuma coisa exatamente da doutrina, é uma percepção minha. Eu acho que não é Deus diretamente que decide isso. Eu acho que isso está dentro da programação da própria espiritualidade. Até porque nós interagimos diretamente com a espiritualidade. E por nós não sabermos, né, como é que é essa natureza de Deus, né, até que ponto ele é pessoal ou impessoal, a gente não sabe. Então, muito provavelmente, não é ele que decide, agora você vai saber isso, agora você vai saber aquilo. Tudo que acontece, gente, não é pelo nosso esforço. Tudo que a gente constrói não é pelo nosso esforço. Então, todo o nosso conhecimento, ele não é compartilhado? Todos os grandes nomes da ciência não se apoiaram em coisas que se conheceu antes deles, que se descobriu antes deles? Então não existe uma interação, todo mundo não está interagindo o tempo todo? Pois é, com os encarnados acontece a mesma coisa que com os desencarnados. É o mesmo processo. Nós interagimos entre encarnados, de um para o outro, os desencarnados interagem entre eles, entre desencarnados, e há uma pequena vírgula, né? Mas há uma certa interação também entre encarnados e desencarnados. Uma troca de informações também entre encarnados e desencarnados. Só que esse canal de comunicação ele é muito estreito, ele é muito sutil, é através de intuição, é através de sonhos, é através de premonições, é através de coisas não muito palpáveis. Mas a gente percebe, os fenômenos espirituais a gente percebe todos os dias, em todas as civilizações e em todos os tempos. Então, eles são realmente uma verdade, só que nós ainda temos dificuldade de entender. Mas essas interações existem e o conhecimento humano, ele é construído não só interagindo encarnado com encarnado, mas também encarnado e desencarnado, embora em menor grau. Quando eu era evangélica, sobre espiritismo, aí eu falo, creio, pai. E eu vou lá naquele lugar nada, o povo vai lá e fala com os mortos. Aí, hoje, e ainda hoje, algumas pessoas ainda acreditam que o espiritismo é dessa forma. Chegar aqui, a pessoa ir lá e conversar com os mortos. Existem as mediúnicas que têm esse intuito. Porém, aqui a gente não está tendo mediúnica agora, né? Tá parada a mediúnica, mas aí já é um outro processo, já envolve outras coisas, não é vamos dizer assim, não é o objetivo maior da doutrina. O objetivo maior da doutrina é pregar o amor, é pregar a compreensão, é pregar o perdão, é pregar as virtudes, né? Mas então, existe no espiritismo, Existem as comunicações. Por exemplo, esse livro, ele foi todo feito através de comunicações entre espíritos desencarnados e encarnados. Mas são coisas muito específicas, feitas em ambiente específico e com propósitos específicos. Até é por isso que a gente não está fazendo a mediúnica aqui agora, né? Porque tem que ter esses objetivos, tem que ter uma série de motivos para que a gente possa estar fazendo. Mas a gente não, por enquanto, não é o nosso objetivo aqui. Existem as comunicações, mas por enquanto a gente não tá fazendo. Mas quem vem para cá para assistir palestra e para fazer o estudo, não vai ter contato com... Isso aí são só os médios mesmo, trabalhadores da casa. Não vai ter contato com espíritos. Porém, todo mundo tem contato com espíritos o tempo todo, né? Só que a gente muitas vezes não percebe. Gente, então, a gente finalizou essa parte. No nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre espírito e matéria, tá? Tem mais alguma coisa a colocar? Isso, na próxima vai ser o item 21. Já podemos encerrar? Então, vamos lá, fazer nossa prece, né?
Tchau pro pessoal do YouTube.